Boa noite, gente. É uma satisfação fazer mais uma reunião do colegiado empresarial com um tema interessantíssimo que nós levantamos na reunião do colegiado e julgamos interessante trazer também para a nossa playlist e discutir com os colegas de modo mais aberto, né? O tema é recuperação de crédito tributário em sede de recuperação judicial. Tema interessantíssimo, tema que vale a pena a atenção de todo mundo que nos acompanha. E eu tenho a alegria de discutir esse tema com o Francisco, com o Maricel e com o meu colega, meu sócio Bruno. Então, é uma satisfação imensa fazer essa conversa, e vocês sabem que quando eu digo isso, é de coração, é verdadeiro, e eu inicio essa prosa passando a palavra para o meu amigo Maricel. Fica à vontade, meu velho. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Com muita satisfação também, com muito prazer estar essa noite aqui com vocês. E como o Marcelo falou, é um tema interessantíssimo, é um tema que a gente debate muito e nunca se esgota. Então, hoje, a gente vai falar dessa parte tributária, né, na recuperação judicial. Porque, como a gente sabe, a gente bate muito nessa tecla, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o passivo da empresa, né? Então a gente tem que esquadrinhar mesmo, separar o que é o crédito trabalhista, o que é o crédito tributário, o que é o crédito a fornecedores, enfim, para a gente entender o que vai fazer parte do pedido da recuperação judicial e o que vai ficar de fora. Então, em outras oportunidades, a gente já debateu até estratégias de segmentos, a gente já debateu os benefícios, né, da recuperação judicial, a gente já debateu o que fazer com os créditos, que no caso de deferimentos na recuperação judicial, e hoje a gente vai falar do passivo tributário. O que seria esse passivo tributário? O passivo tributário, como todos nós sabemos, é o regime de recuperação judicial. Então, o que fazer, né? Hoje o Francisco vai falar daqui a pouco mais essa parte da parte jurídica, mais de ação na esfera judicial, e eu vou falar mais da parte administrativa. E essa parte administrativa, concomitantemente ao pedido da recuperação judicial, a gente já pode iniciar um trabalho, né, para entender esse passivo. O que seria esse trabalho? Seria uma revisão, revisar o passado fiscal da empresa e planejar o futuro fiscal da empresa também, que é importante isso. E por que eu falo da esfera administrativa? Porque essa revisão, esse estudo, essa auditoria que a gente faz, que a gente executa, a gente busca o pagamento maior, o pagamento de duplicidade, a gente vai atrás de créditos perdidos que ficaram no passado da empresa. E por ser na esfera administrativa, por a gente não estar discutindo uma tese judicial, é um trabalho rápido, né? Após a coleta da documentação, a gente consegue entregar um relatório para o empresário em 3 meses. Em 60 dias dá para entregar também, dependendo do tamanho da empresa. Então, assim, é uma oportunidade de a gente fazer um estudo e identificar oportunidade, identificar crédito. E o que o empresário faz com isso, com esses valores? Ele pode melhorar o fluxo de caixa dele, ele pode reinvestir no custo do produto dele para tornar mais competitivo. Então, é um leque de oportunidades. E pela nossa experiência, as empresas aí no lucro real, no lucro presumido, 95% dessas empresas pagam a maior. 95% dessas empresas têm crédito para recuperar. Se a gente falar da esfera do Simples, até empresas no Simples mesmo, que a tributação é mais simplificada, a gente está falando de uma média de 76%. Então, 76% das empresas no Simples, elas fazem pagamento a maior e têm oportunidade, têm crédito para recuperar. Então, é um trabalho que a gente faz paralelo à recuperação judicial, mas é um trabalho rápido que visa dar o fôlego para o empresário, né? Porque o empresário está em crise, enfim, ele está buscando alternativa da recuperação judicial para ganhar tempo mesmo. E é um trabalho essencial, eu diria assim. Então, esse primeiro momento, a gente identificando esse passivo, no mês seguinte, a gente já está fazendo essa compensação, então é um trabalho rápido. E, num segundo momento, a ideia é analisar, né, o para frente, é o futuro, olhar o que pode ser feito para melhorar essa parte tributária da empresa.
Então, também tem várias opções, dependendo do tipo da empresa, o tamanho da empresa, o regime de tributação que ela está enquadrado. A gente pode analisar a empresa no lucro real, no lucro presumido, no simples, porque a maioria das empresas elas não têm auditoria externa. Pela lei, a lei obriga a empresa a ter uma auditoria externa acima de 300 milhões. Então, para ver, a grande maioria das empresas não tem faturamento anual de 300 milhões, então não contrata auditoria externa. Então, e também se parar para analisar o número de legislação tributária, diariamente são mais de 50. Então, é muito difícil o contador acompanhar toda essa dinâmica tributária. Então, voltando ao assunto aqui, para a gente fazer o planejamento, a gente pode ver a questão de logística fiscal, ver o estabelecimento qual é o melhor estado, que tem mais benefício. A gente pode analisar também a questão de inovações tecnológicas. Muitas empresas já investem em inovações tecnológicas, mas não têm conhecimento de benefícios tributários, né? A gente pode analisar também o regime de tributação, a reengenharia societária. Então, só para vocês terem uma ideia, essa parte do regime tributário e da reengenharia societária pode trazer uma redução, um benefício de 40% da empresa, do que ela paga de tributo. Porque o faturamento hoje, a média de cada faturamento da empresa é de 27%. Então, 27% ela paga de tributo. Então, a gente está falando de valor considerável, né? Então, esses dois pontos são importantes em função disso, porque traz benefício, é um trabalho na esfera administrativa, baseado na legislação, e é um trabalho rápido, célere. Eu acho que agora o Francisco ele vai poder explicar melhor essa parte do judiciário, como funcionam as ações, né, tributárias, quais são os benefícios, qual é o melhor caminho. E agora eu vou passar a palavra para o Francisco. Boa noite, meus caros colegas. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, meu caro amigo Marcel, meu caro amigo Bruno. Eu chamo todos de amigos, porque são amigos mesmo da caminhada profissional. O que o doutor Marcel acabou de falar, da recuperação administrativa, é uma coisa magnífica, é o que a gente procura trazer para o cliente. Porque a partir do momento em que a gente entende a recuperação de créditos tributários como uma possibilidade de trazer um fôlego para a empresa, eu acredito que seja a melhor notícia que a gente possa trazer para o empresário. No âmbito administrativo, a gente também faz esse trabalho. E é exatamente o que o doutor Maricel falou. A possibilidade da gente fazer um trabalho rápido, extremamente tranquilo, sem ter que depender do Poder Judiciário, que geralmente tem a sua demora natural, né? E, ao mesmo tempo, nós temos também a celeridade para fazer um fluxo de caixa imediato para o empresário. Agora, havendo a possibilidade da utilização de teses tributárias, judicialmente falando, a gente tem um outro caminho, um outro espectro. Por exemplo, uma das coisas, trazendo agora para a recuperação judicial, um dos principais dilemas dos grandes empresários no Brasil é a questão da tributação, como bem disse o doutor Maricel. Boa parte do contribuinte, ele paga em duplicidade de tributos, primeiro, pela complexidade da legislação tributária, pelo emaranhado de leis que nós temos, muitas vezes até por ter uma postura conservadora mesmo. O contador, ele trabalha de maneira a proteger a empresa do fisco. E o empresário também, ele quer se proteger. E muitas vezes, o próprio fisco também, através de todo o emaranhado legal, se aproveita de legislações muitas vezes ilegais, inconstitucionais, e a partir do momento em que elas são colocadas à mesa, elas são cumpridas por esses agentes econômicos. Poucos desses agentes econômicos pensam ou têm um assessoramento jurídico, como o próprio doutor Maricel falou, né, um assessoramento ali para olhar os meandros da lei e para endereçar no judiciário, para buscar a suspensão da aplicabilidade dessa lei. E desses poucos contribuintes, depois de muitos e muitos anos de disputa judicial, tem sua tese firmada. Mas até aí, já passaram 10, 15, 20 anos. E os contribuintes só têm direito de buscar os últimos 5 anos. Então, já é um lucro enorme para o fisco, tanto no âmbito estadual, municipal e federal. E, a partir disso, posta a tese em jogo, pouquíssimos contribuintes, entre uma gama enorme de atingidos, que buscarão esse crédito que ficou ali, represado. Então,
imaginemos isso agora na situação de recuperação judicial. O empresário ele já tem aquele passivo gigantesco de crédito real, de crédito pirografário, de crédito trabalhista, ele já tem a questão do crédito tributário. Então, a partir do momento, sabemos que o crédito tributário, como bem o doutor Maricel vai dizer em algum momento, o Bruno e o doutor Marcel também, o doutor Bruno e o doutor Marcelo irão dizer, não submete a lei de recuperação de falência. Ok. Mas, se a gente for pensar, a partir do momento que há o pedido de recuperação de falência, nós temos o tema 987 no STJ, que está suspendendo a execução patrimonial sobre empresas que estão em pedido de recuperação judicial. Temos lei de parcelamento dos tributos federais para empresas que estão em recuperação de falência. Agora, imagina, se nós conseguirmos, depois de fazer uma análise, como o doutor Maricel bem disse, uma análise ali, um arquivo da empresa, que nos últimos 5 anos, 3, 2, talvez 1 ano, essa empresa pagou em duplicidade e ela pode requerer esse crédito. Esse crédito, com toda certeza, por mais que venha de forma longínqua, ele vai trazer uma viabilidade maior, até no plano de recuperação da empresa. Porque a partir do momento que você mostra, tanto para os credores, quanto para o judiciário, que essa empresa tem uma ação, que já tem fundamento em decisões do STJ, do STF, e que ela vai receber esse crédito em algum momento, você já demonstra que esse dinheiro que virá, ele será aplicado na reestruturação da empresa. Então, a possibilidade do uso da recuperação de créditos tributários no âmbito da recuperação judicial de empresas, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, é a melhor coisa que pode existir para o empresário. Porque a gente, repito, a gente traz créditos ali que eram imaginados como inexistentes. Então, é uma coisa muito positiva para os empresários. Vamos lá, tudo bem, colegas? Maricel, Francisco, Marcelo, meu parceiro, meu sócio. Eu enxergo essa questão da recuperação de crédito tributário no âmbito da recuperação judicial, e mesmo que não fosse no âmbito da recuperação judicial, é sempre válida, né, gente? Tu recuperar crédito e tu transformar um passivo tributário, vamos dizer, num ativo tributário, ativo fiscal, sempre tu inverte a relação de poder, né? A relação do fluxo do dinheiro, se está saindo ou se está entrando na empresa, né? Então é sempre válido. A gente atua mais na recuperação judicial mesmo, a gente não oferece serviço tributário, então estou aqui nessa live também muito para aprender com vocês, né? Mas minha contribuição é no seguinte sentido, cara. Se a gente parte do pressuposto que com a recuperação judicial ocorre a suspensão indireta do crédito tributário, é o momento de reunir tudo e, cara, o que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos atuar no ponto aqui, no contencioso, né? No contencioso pode ser administrativo, pode ser judicial. Vamos ver o que tem que ser feito aqui. E como o Maricel bem falou antes, pensando ali na frente, né, na readequação do pagamento de tributos daquela empresa. Então, eu acho que a recuperação judicial torna um ambiente propício para rediscutir algumas matérias, inclusive o crédito tributário. Não vou mentir que a gente não faz isso aqui, né? A gente faz, porque muitas vezes o cliente chega, por mais que eu e o Marcelo podemos colocar para o cliente no seguinte sentido: olha, a gente vai fazer recuperação judicial, a estratégia de segmento é com a gente, pode deixar a negociação, tudo e tal. Apresentamos um trabalho que o cliente confia, o cliente aceita, o cliente contrata. Mas a gente diz, olha, para o tributário, questões mais específicas, passivo tributário, cara, contrata um especialista, a gente pode indicar, pode trabalhar junto, enfim. Muitas vezes o cliente vai chegar e vai dizer, não, eu quero que vocês façam, né? Então, cara, eu não vou me negar de fazer, eu vou fazer. Eu vou, mas eu deixo bem claro desde o início, essa é a nossa postura aqui, que nós não somos especialistas. Nós vamos fazer o que tiver possível ao nosso alcance. Nós já fizemos os dois lados, duas frentes, né, de tanto de defender, quanto de passar a bola para um especialista, como o Maricel, e atuar em conjunto, né? Então,
Mas o fato é que o ambiente propício é o que me chama a atenção. Assim, é um ambiente, vamos dizer, é um lugar excelente para quem domina essa área tributária colocar a mão, examinar toda a questão fiscal daquela empresa e atuar, seja no contencioso, seja no preventivo, né? Ou seja, até na recuperação de créditos, enfim, né? Então, eu acho que a recuperação judicial, ela dialoga com a recuperação fiscal, a recuperação tributária, mais ou menos nesse sentido. Então, pegando esse gancho aí do Bruno, é verdade, a empresa está passando por uma dificuldade, então, assim, o momento de se reestruturar, não só financeiramente, né, analisar essa questão da dívida, mas também de forma tributária. Como eu disse, são 27% de imposto, pagamento de imposto do faturamento mensal. Então, é um número expressivo. E é importante também a gente discutir nessa parte da reestruturação que tanto o passivo tributário que não submete à recuperação judicial, a gente pode identificar oportunidade. Mas só que não é um trabalho para aventureiro, não é igual a recuperação judicial, que também não é para aventureiro. Então, assim, a parte tributária, a gente tem um time aqui, uma equipe. A gente conta hoje com 70 auditores. Então, é um trabalho individual no imposto. Então, a gente vai trabalhar com ICMS. Então, a gente tem uma equipe com 5, 6 auditores que são especialistas em ICMS. A gente vai trabalhar com PIS e COFINS. Então, a gente tem uma equipe voltada para PIS e COFINS. A parte federal ainda é nível Brasil, né? A parte estadual do ICMS é já a nível estado. Então, assim, é importante ter uma equipe. Não é qualquer um que vai fazer uma revisão tributária, ainda mais uma empresa que fatura milhões. É até uma responsabilidade, ainda mais na esfera administrativa, porque tem que ter a base legal. E hoje, qual é o nosso grande desafio? É a documentação. É a documentação. Hoje ainda está mais fácil, porque antes de 2003, não existia essa documentação que é tudo eletrônica, então era muito papel. Então a gente ficava em empresa, sentava lá e para juntar a documentação era bastante complicado. Hoje não, hoje o trabalho dos 5 últimos anos é tudo eletrônico, então facilita muito a nossa vida. Então acho que isso é fundamental, é reestruturação, a gente mostrar para o empresário que ele precisa fazer isso, porque a gente vai chegar e vai pontuar os pontos. Eu vou identificar, olha só, esse ponto aqui eu vou quantificar para você. Ele vai ter o relatório, ele vai ter o fundamento, ele vai ter a base legal. Junto com a equipe dele, ele vai fazer essa análise antes de compensar. Então, é um trabalho minucioso, é um trabalho que envolve um time mesmo e não é para aventureiro. Deixa eu fazer algumas ponderações e algumas dúvidas também. Olha só, de fato, a gente não tem o foco nessa área, por isso essa conversa é uma aprendizagem, como no início também mencionei. Assim, ó. Mas tem algumas questões que eu acho que a gente poderia jogar junto, quer ver? Essa ideia de reengenharia tributária em curso, pensando para frente em uma empresa em recuperação judicial, ela se torna muito convidativa, incluindo o plano de recuperação judicial. Olha só, incluindo o plano de recuperação judicial como uma das disposições, um dos dispositivos, a revisão dos créditos tributários e a projeção de uma nova conformação aí tributária, que eu não sei nem bem definir, mas é muito interessante para os credores. Olha só, eles estão em um processo de reestruturação dos processos de gestão que, inclusive, pretendem olhar com mais carinho as questões tributárias. Isso é possível colocar no plano de recuperação judicial e soa bem. Melhor ainda se for feito. O Francisco comentou algo muito interessante sobre a recuperação de créditos tributários em recuperações judiciais em curso. Estava me lembrando aqui que uma das grandes recuperações judiciais que a gente atua como AJ teve 12 milhões desse procedimento administrativo. E isso deu uma outra cara à recuperação judicial. Eu me lembro que o delegado da Receita Federal comentou com a equipe do administrador judicial que, olha, tem esse valor à disposição. E esse valor foi levado ao juízo para determinar qual seria a sua destinação. E aí, claro, para o pagamento da primeira parcela ou segunda dos credores.
Mas vejam bem, isso cai de paraquedas. Ninguém espera, não está previsto no fluxo de caixa, tampouco está previsto do ponto de vista de conforto financeiro. Então, vem como uma espécie de presente à recuperanda, aos credores, e deixa eu puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado, aos advogados. Me parece evidente que tem os honorários aí, né? Então, claro que depende da conformação do contrato, mas isso eu já vi acontecer e é interessantíssimo. E aí, uma última ponderação, na verdade, uma pergunta que eu faço aos colegas especialistas nessa área é como funciona na prática isso? Eu entendi o modus operandi do ponto de vista teórico, eu entendi qual é a argumentação, eu entendi. O Maricel mais ou menos sinalizou um caminho de resposta a essa questão agora, né? Mas imaginem o seguinte, eu sou empresário, eu tenho um passivo aí total de 20 milhões e tenho algumas dívidas tributárias. E aí eu sou orientado por algum colega do colegiado empresarial a assistir esse vídeo. Porque nesse vídeo os colegas explicam como funciona na prática um procedimento de recuperação de crédito tributário. Então eu sou esse cara. Me expliquem pensando que eu não sou advogado. Porque esse é o nosso problema, né, gente? Eu até ia dividir isso no Telegram, vou dividir daqui a pouco um áudio a respeito disso, o dia do professor. Nós estamos gravando essa live no dia do professor. Então, o advogado tem que ser um pouco professor. O advogado tem que desenhar. Por quê? Porque o nosso cliente não é advogado. Então, não adianta falar empolada, não adianta expressar o conteúdo de um modo ininteligível. Barulho aqui passando, né? A gente tem que explicar de um modo compreensível. Então, finge que eu não sou advogado, Francisco, Maricel, e fiquem à vontade para encaminhar uma resposta. Como funciona isso na prática? Eu acredito que o primeiro de tudo é que tem que existir entre as partes um pouco de confiança. Pouco não, muita confiança. Porque a partir do momento em que o advogado está se reunindo ali com o empresário, pedindo acesso a toda a estrutura fiscal da empresa, como o próprio doutor Maricel falou, não é uma coisa para aventureiro, né? E a partir desse momento em que há essa relação de confiança, nós nos dirigimos à empresa, né? Temos também uma equipe que nos auxilia nessa análise e temos essa análise de prospecção de crédito, como o próprio doutor Maricel falou, é exatamente isso. Analisamos os dois caminhos depois dessa análise documental que a empresa tem. Se temos uma viabilidade maior na via administrativa, utilizaremos essa. Ou se teremos, melhor dizendo, uma probabilidade melhor de êxito na via judicial, ainda mais se houver uma tese judicial muito favorável e muito positiva para a empresa. E a gente analisa também o perfil do empresário. A gente analisa se ele tem uma visão mais conservadora, e eu costumo até dizer que a grande maioria dos empresários que eu conheci, para quem eu atuei nessa área, todos tinham uma postura conservadora, e eu também tive, por questão até de responsabilidade para a empresa deles. Então, a partir desse momento, e também tem que ter uma ligação muito forte com o setor fiscal da empresa. O setor fiscal tem que te ajudar. Porque a partir do momento que você tem esse auxílio do setor fiscal, do setor de TI da empresa, aí sim, fica muito fácil o nosso trabalho como advogados. Porque a gente já consegue subsidiar ali, fazer um esquadrinhamento dos créditos que a empresa tem, dos tributos que foram pagos para maior, das possibilidades, até mesmo em execuções fiscais que já existem, né? Talvez estejam em andamento, mas os créditos já estejam prescritos há muito tempo. Então, a gente faz essa análise, mas tem que acontecer o princípio ali da confiança, tanto do empresário quanto do setor fiscal. Toda empresa tem que estar do nosso lado, para que o nosso trabalho como advogado consiga ser feito. Porque nós somos advogados, não somos contadores, mas conhecemos a área tributária e podemos auxiliar a empresa na recuperação desses créditos na justiça, com toda certeza. E, para isso, nós precisamos da ajuda deles. Pegando esse gancho do Francisco, é importante essa questão do conservadorismo, né, nessa parte tributária. E a gente também atua dessa forma, ainda mais como o Marcelo desafiou, falar um pouquinho da prática, então, da experiência que a gente tem. Eu visito muita empresa, né? E assim, no Rio de Janeiro, onde eu trabalho, onde eu atuo, eu vejo muito empresário nem querendo ouvir falar disso. Por quê? Porque no passado, um advogado procurou, entrou com uma medida liminar, o tribunal estava concedendo a medida liminar,
e ele parou de pagar, simplesmente. Começou a pegar o dinheiro, investir em outra coisa, só que uma hora ele ainda caiu. Então ele teve que pagar tudo. Com juros, correção, o valor foi lá para cima. Então, muito, mas não foram poucos, não foram muitos empresários que passaram por isso, e a gente tenta explicar que é na esfera administrativa, né? Mas é bem complicado. Então, eu vou tentar falar da prática, né? Como funciona essa recuperação fiscal. Como o Francisco falou, é um trabalho em conjunto, é um trabalho, até porque a contabilidade da empresa, ela sabe tudo da empresa, né? Então, ela tem que participar desse trabalho, desse processo. Então, quando a gente conversa com o empresário topa fazer o trabalho, é assinado um contrato, certo? Essa parte do conservadorismo é importante, até porque, quando a gente apresenta o trabalho, a gente informa a base legal. Desculpe interromper, mas assim, o Francisco falou em conservadorismo e você falou de novo. O que significa, o que não seria uma atuação conservadora? Vê que eu quero que vocês tragam para o chão isso. Porque vocês estão explicando, daqui a pouco vocês olham aqui, não, é recuperação, advogados. Então, o que seria não ser conservador? Explica isso também, desculpe te interromper, mas só porque nada. é a terceira vez que vocês mencionam uma leitura conservadora e eu estou aqui, né, como alguém curioso que quer aprender pensando, mas o que não seria uma leitura conservadora? Então, vamos lá. Essa parte de conservadorismo é em função da própria liminar. A liminar, uma coisa é você falar para o empresário, olha só, hoje você vai poder parar de pagar esse imposto. Vamos pegar um caso aqui do ICMS, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente discute muito ICMS, a alíquota do ICMS na energia elétrica. Então, aqui no Rio de Janeiro chega a 32%. Absurdo, né? E não tem uma legislação específica falando que essa legislação pode ser cobrada 32%. Então, o que a gente faz? A gente faz um pedido para baixar, reduzir essa alíquota de 32% para 18%, que é uma alíquota genérica, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, eles estavam concedendo liminar para isso. Então, muitas empresas que fazem um pagamento altíssimo de energia elétrica estavam conseguindo eliminar e estavam deixando de pagar. Então, isso não é uma atitude conservadora. Por que não é? Porque a gente sabe que o nosso tribunal ele vai reavaliar essa questão, vai chegar em Brasília, no STJ, uma última instância, e ela vai ter que decidir. Hoje, essa questão está em recurso repetitivo. Então, está no STJ, o STJ vai enfrentar essa questão. Hoje, a gente não consegue mais liminar aqui no Rio de Janeiro. E quem já conseguiu eliminar continua, né? Continua sem pagar. Só que a gente indica, ao invés de pegar uma liminar, deixar de pagar, a gente pleiteia uma liminar para fazer o depósito em juízo. Isso é uma atitude conservadora, porque a gente efetuando esse depósito em juízo, a empresa vai deixar de pagar o tributo para o Estado, né? Mas, de qualquer forma, está ali. Ao final do processo, se ela tiver sucesso, é só levantar esse valor. Se não tiver sucesso, o Estado vai e levanta o valor. Até porque, às vezes, fica 5, 10, 15 anos brigando e no final, ganha, mas não leva, porque é precatório, enfim, vai demorar muito tempo para receber. Então, o conservadorismo é mais informação, né? Tem empresário que é arrojado, que não é nada conservador e vai para cima, quer eliminar, vai revestir para ganhar mais dinheiro. Tudo bem, mas ele tem que ter ciência que pode acontecer uma hora ou outra, reverter isso, essa decisão cair, ele tem que pagar. Então, o importante, eu acho, a informação. Então, tem empresas, tem empresários, eu já passei por isso. Ele, doutor, eu quero pegar esse dinheiro, eu vou ganhar mais dinheiro. Não tem problema, assina aqui um termo, eu estou te dando essa informação, isso, acabou. E vida que segue. E às vezes o empresário ganha mais dinheiro mesmo, né? Enfim, mas é uma decisão dele. Então, acho que o mais importante essa parte é ser claro, né? Ser objetivo, como o Marcelo falou, é desenhar para o empresário o que pode acontecer. E eu acho, te respondi, Marcelo? Ficou Respondeu, agora prossegue. Desculpe te interromper, esse é o problema de interrupção, né, gente? Nada, então eu peço desculpas mesmo. Mas você ia falar como era na prática. E aí eu te interrompi porque você usou a expressão conservador, eu te interrompi. Cara, o que é conservador nesse nicho? E então volta agora para a resposta. Francisco caminhou no sentido de tem que ter confiança, é necessário a abertura de todas as questões fiscais, então um diálogo com a TI, com a parte de tecnologia da informação é importante, um diálogo com a parte contábil é fundamental, e aí você ia entrar na discussão da prática. Na prática, o que acontece, e aí eu tive a interrupção. Essa questão mesmo, tem que confiar, não tem, vai abrir a contabilidade, vai fazer um estudo,
E assim, tem muita empresa que vive disso, porque ela abrindo a contabilidade, a gente sabe onde a empresa compra, onde ela vende. Então, assim, já passei por situações de falar, mas eu quero fazer esse trabalho, mas eu não posso abrir minha contabilidade, né? É lógico que tem cláusula de confidencialidade, isso aí é óbvio, qualquer prejuízo, né? A gente nunca aconteceu, mas enfim, é um desafio. E até essa questão do conservadorismo, muito empresário fala, mas Céu, vem cá, você vai apresentar um ponto, a gente vai compensar. Mas o que garante que a Receita, nesse período de 5 anos, cada prescrição, o que garante que ela vai glosar esse crédito? A Receita Federal ela precisa autorizar a gente a fazer esse trabalho? Então, a resposta é a seguinte, não precisa, porque a gente vai retificar e vai enviar. A Receita tem 5 anos para fiscalizar. Só que, se ela fiscalizar e identificar, por exemplo, de 10 pontos, um ponto ela entender que não era devido, né? Um ponto é discutível. Ela querer discutir esse ponto, a gente defende na esfera administrativa, judicial. Em última instância, se a Receita glosar esse crédito que a gente indicou, a gente tem um seguro da Zurich que cobre até 10 milhões. Então, só para entender essa questão do conservadorismo, a gente vai dar o crédito que é tranquilo, que tem uma base legal, que a própria Receita já tenha aprovado esse crédito, não seja discutível. Porque se for discutível, que vai ser discutido na esfera judicial. Esse seguro, a gente trabalha com ele desde 2013 e a gente nunca utilizou. É mais para dar uma garantia para o empresário mesmo, ele saber que se no último momento aconteceu alguma coisa, tem seguro lá para o contrato que vai proteger ele. Então, vamos lá, voltando, como funciona? Então, o empresário topou, vamos fazer esse trabalho. Então, assina um contrato, eu apresento um checklist, certo? Qual é a documentação para a gente analisar? A mesma documentação que é encaminhado para a Receita Federal e para a Secretaria de Fazenda. Só vai analisar aquilo que a empresa enviou. Hoje, com uma procuração eletrônica só para consulta, a gente consegue levantar aí 70% da documentação. Os outros 30%, a gente dá um meio virtual lá, um meio eletrônico, que o próprio contador envia esse documento. Então, essa é a primeira fase, o checklist. Finalizou o checklist, aí a gente tem um prazo de 60 dias, de 2 meses, para entregar o relatório. Aí sai da equipe do checklist e vai para a operação. Então, como eu disse, a operação é dividida, a gente tem uma ilha que trabalha só ICMS, outra ilha só PIS e COFINS, outra ilha o IPI. E a gente começa a trabalhar. A gente tem um sistema que faz toda a auditoria, que é o audit. Então, esse sistema vai cruzar todas as informações e vai passar por esses, como eu posso falar? Vai passar por esses auditores. Tá? É uma equipe multidisciplinar, a gente está falando de advogado, a gente está falando de contador, a gente está falando de economista, de administradores. Então, eles fazem toda essa checagem, né, para poder liberar. E quando finaliza esse prazo, a gente marca uma reunião na empresa, junto com o contador, sempre é importante o contador da empresa estar participando, está apresenta. Então, eu vou quantificar esses pontos, eu vou falar a base legal, vamos dizer lá no IPI foram 2 pontos, ICMS mais 2 pontos, no final foram 10 pontos. Então, a gente faz a reunião, apresenta a metodologia aplicada, como eles vão retificar, como a empresa vai fazer a reestruturação para trás, né? E eles vão analisar. Eles concordando, 10 pontos, Maricel, concordei com 8. 8 está ok, validou. No mês seguinte, a gente já está compensando, já está gerando fluxo de caixa para a empresa. Os outros 2 pontos, tem uma dúvida aqui, vamos estudar melhor, né? E a gente conversa. Então, fica a parte técnica nossa com a parte técnica da empresa. Se não chegar a um denominador comum, esses 2 pontos, o que a gente faz? Faz uma consulta específica na Receita Federal. Então, a gente vai levar esse ponto, olha só, tem a situação aqui na empresa, Receita, valida? A Receita validando, a gente faz a compensação. Tá? Então, é esse que eu falo da questão do conservadorismo. A gente suspende os honorários, é importante frisar também que esses honorários são só no êxito, por isso que é fundamental uma revisão fiscal, a empresa não vai precisar adiantar nenhum valor, certo? Geralmente esse trabalho ele é pago, né? Os honorários são só no êxito. Então, se não encontrar nada, que é raro, né? Não paga nada, mas se encontrar, geralmente paga aí um percentual de 20% do valor identificado. Então, nesses 2 casos que foi para uma consulta para a Receita, a gente suspende a cobrança dos honorários até a Receita validar. A Receita validando, a gente faz a compensação. Então, seria toda essa parte mais prática, é assim que funciona, na verdade.
Marcel, uma dúvida que me ocorreu agora, você estava falando sobre a consulta, né? A consulta é o primeiro dos procedimentos fiscais, assim, que qualquer acadêmico de direito tem contato na cadeira de prática tributária, né? Seria um procedimento praticamente pré-administrativo, né? E é para ser super célere, super simples. Mas de vez em quando a gente vê notícias, raramente, na verdade, não é de vez em quando, de escândalos assim, pô, a empresa X fez uma consulta à Receita Federal que demorou um tempão para responder, uma coisa que é para ser assim, ó, papum, é para ser bate-pronto ali. Então eu queria saber de ti, aí no Rio de Janeiro, claro, na tua experiência e do Francisco também, queria ouvir, em média, quanto tempo demora essa consulta, né? Porque o empresário não tem a vida inteira para ficar esperando, né, cara? Às vezes ele tem um problema ali, ele é urgente, né? Uma questão que tem que ser resolvida. Mais uma pergunta aqui, vamos fazer pergunta. Francisco, se prepara aí também para responder junto com o Marcel. O grande receio que eu ouço é sobre a apreensão, o receio, o medo de abrir a contabilidade da empresa. O que, pelo que vocês já expuseram, é até meio ridículo, né? Porque é uma análise dos documentos que já foram para o órgão fiscal. Então, se a análise, se o esquadrinhamento diz respeito aos documentos que já foram para a Receita, que já são públicos, portanto, do ponto de vista do órgão fiscal, claro que tem o sigilo, né, dos dados tributários, mas já foram para o órgão fiscal, não tem risco nenhum. Mas como é que vocês respondem a essa objeção, né? Olha, eu vou abrir minha contabilidade, tendo em vista que a própria contabilidade já está lá na Receita. Então, só perguntas para a gente ir qualificando essa conversa e aprendendo bastante. Marcelo, repete novamente a sua pergunta e eu vou começar primeiramente respondendo a do Bruno. Bruno, a questão de resultados de consulta, eu, em média, as poucas consultas que fiz, eu tive um resultado imediato aqui, rapidamente, né? Foram questões muito simples, muito pontuais, e o resultado da consulta foi muito rápido. Assim. Uma semana, a outra consulta foi em 2 semanas, então, muito tranquilo. No caso meu de declaração de crédito tributário, eu foco muito mais no judicial do que no administrativo. Então, às vezes que eu utilizei a consulta, foi muito mais em questão de autuações de imposto de renda, de pessoa jurídica, e em outras situações, né? Então, enfim, eu tive um resultado até razoável de tempo, assim, com a Receita. Não sei se o Marcel teve um resultado mais delongado, né? Porque na hora que ele estava respondendo, minha conexão caiu. Então, aqui no Rio, também não costuma demorar muito, não. Pelo menos a consulta na parte da federal é menos de um ano, dependendo aí, pode ser 2, 4, enfim, 6 meses, mas é menos de um ano. O que demora, Bruno, é o seguinte, quando a gente identifica o crédito, a gente faz a compensação. Por quê? Porque é mais rápido. No mês seguinte, a gente já está tomando crédito. Agora, o problema é quando a gente não consegue compensar. Entendeu? Quando a gente não consegue compensar, ou porque a empresa tem crédito demais, entendeu? A gente vai pedir o quê? A restituição. Então, quando a gente pede essa restituição, aí sim é complicado. Porque a gente faz um pedido administrativo na Receita e a gente já no contrato, a gente já assina um mandado de segurança, porque vai passar um ano, eles não vão se manifestar, a gente vai ter que entrar com o mandado de segurança para pedir que eles se manifestem. Entendeu? Conseguiu visualizar essa diferença, então, da restituição? Aí sim demora. Mas a consulta sobre um ponto, não costuma, como o Francisco falou, não costuma ser tão demorado. Quanto menos judicial for o procedimento, mais célere, né? Isso. Agora eu queria voltar para a pergunta do Marcelo. Acabou embolando aqui o meio de campo. Qual foi a pergunta, Marcelo? A pergunta foi a seguinte. Eu ouço muito dos clientes que acabam ingressando em recuperação judicial sobre o receio de fazer uma análise com possível futuro de recuperação de crédito tributário, porque vai abrir a contabilidade para o fisco. É esse o argumento que muita gente utiliza para não fazer isso. Só que eu fico aqui pensando com vocês já entenderam que a gente não atua nessa área, que vocês fazem isso a partir dos dados
que são enviados para o órgão fiscal. Então, não tem, talvez, sequer lógica esse receio, porque a análise não é feita a partir dos dados enviados. Essa é meio uma pergunta, meio uma ponderação, mas de fato, deixa como pergunta. Qual é o risco de fazer essa recuperação? Perfeito? Qual é o risco? Essa é a pergunta. Essa é uma grande objeção que a gente enfrenta. Eu acho que todo empresário tem esse receio, tem esse medo, até porque a legislação tributária ela é bem complexa. Então, por mais que o empresário ele tenha aquela vontade de querer estar certo, né, de querer pagar tudo direitinho, ele não sabe. Ele não sabe se está certo ou não. Na verdade é essa. Então, acho que esse é o maior receio. Será que eu vou chamar a atenção da Receita Federal? Enfim. Só que é o seguinte, hoje em dia é tudo eletrônico. Hoje em dia o fiscal não vai mais à empresa. Hoje ele está sentado lá na cadeira dele fiscalizando a empresa, né? Então, o trabalho que faz tem que ter, a gente tem que analisar a documentação, não tem como fazer um trabalho sem analisar essa documentação. Então, acho que para vencer essa objeção é informar o empresário que ele vai ser fiscalizado de qualquer jeito, se ele estiver fazendo algum procedimento errado ou não, e o mais certo é ele adequar a contabilidade dele. Hoje fala-se muito no compliance tributário, né, de adequar as regras, de seguir a legislação, que eu acho que é o melhor caminho. E, inclusive, a gente também tem um outro serviço que a gente faz a análise do passivo tributário, porque às vezes a empresa tem um passivo oculto e ela não sabe que tem um passivo oculto. Então, a gente faz um trabalho, identifica esse passivo e quantifica esse passivo. Porque às vezes, eu não estou pagando isso aqui, eu sei que isso aqui é um problema. Mas qual o tamanho do meu problema? A gente tem que quantificar o risco, né? O teu problema é esse aqui. Esse aqui tá, mas vai prescrever? Está prescrevendo. Então, não vou mexer, vai prescrever ano que vem. Esse aqui agora... vamos acertar o para frente, vamos regularizar o para frente. O para trás é recente, pelo valor é melhor adequar. Então, assim, ele para tomar uma decisão, ele tem que ter informação. Então, acho que a gente vence essa objeção dessa forma. Pelo menos é a minha experiência. O que você acha, Francisco? Doutor Maricel, doutor Marcelo, doutor Bruno. Uma das principais respostas que eu dou para essa pergunta, principalmente quando eu vou fazer a reunião para mostrar os créditos que a empresa tem, o passivo tributário que a empresa tem, as possibilidades que a gente tem ali de atuar, eu falo o seguinte, olha, eu consegui descobrir tudo da sua empresa com análise dos dados eletrônicos que você envia para a Receita, para a Fazenda Pública Estadual e Municipal, né? Então, tudo que está acontecendo aqui na empresa, o fisco sabe. Ele só não auditou, só não atuou vocês ainda, se por acaso tiver algum problema, né, dizendo assim de maneira hipotética, é porque nesse momento não é interessante. Então a gente não precisa ter esse medo que, a partir do momento que você vai em busca de um direito que é seu, né, que é recuperar um crédito, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, você vai estar atraindo as garras do fisco para dentro da sua empresa. Pelo contrário, o fisco já sabe de tudo que está acontecendo na sua empresa. Então, e se a gente analisar com os documentos hoje eletrônicos, com toda a informação cruzada, todos os dados cruzados, eu e o doutor Maricel, no nosso início de atuação na empresa, a gente faz essa análise de dados. A gente tem expertise, a gente tem pessoas que trabalham conosco para fazer essa análise dos dados que foram enviados, repito, mais uma vez, né? Então, eu acho que esse medo que o empresário tem, ele acontece mesmo, de fato, mas ele é um medo, como eu poderia dizer, um tanto quanto desnecessário. Gente, olha só, voou, vocês não vão acreditar, mas a gente já está há 50 minutos conversando. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma rodada para considerações finais. Eu deixo vocês à vontade para abrir o tipo de questão, o tipo de ponderação que julgar, se quiser aprofundar qualquer tema ligado a esse grande assunto, fiquem totalmente à vontade, mas uma última rodada para as nossas considerações. Então, eu vou fazer o seguinte, Maricel, Francisco, Bruno, pode ser? Façam as considerações finais, depois eu encerro essa nossa extraordinária conversa, né? Tá muito bom isso aqui. Então, para finalizar, eu acho importante o empresário ter em mente que ele está sendo fiscalizado. Ainda mais essa parte eletrônica aí, hoje em dia tudo eletrônico, é o cruzamento de informação. Então,
tudo com banco, todo negócio que o empresário faz, a Receita sabe. Então, o importante é sempre buscar o quê? É buscar a correção. Se estiver errado, não tem problema, vai corrigir. Né? Às vezes é mais fácil a empresa apontar o problema do que o fisco. Então, esse ponto é essencial. Então, parar com isso, parar para pensar, analisar, avaliar, e ver que realmente é um trabalho que a gente encontra resultado. 95% das empresas no lucro real e lucro presumido tem crédito. Tem crédito esperando, tem crédito perdido. E vai prescrevendo, porque conforme passa o ano, prescreveu um ano lá atrás. Então, se o empresário não tomar uma atitude agora, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, está perdendo dinheiro. E mais como a gente está falando aqui de recuperação judicial também, a recuperação judicial, o empresário ele tem uma lista, uma série de documentos na petição inicial. Então, de qualquer forma, ele vai ter que abrir a contabilidade dele para os credores, até para os credores entenderem se a empresa tem viabilidade econômica ou não. Então, na recuperação judicial ainda não tem porquê fazer um tipo de trabalho desse. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar e agradecer essa oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer estar aí com o Francisco, com o Bruno, com o Marcelo, até parabenizar o professor Marcelo, que hoje é o dia do mestre. E é isso, um grande abraço aí, boa noite e até a próxima. Mais uma vez, boa noite, professor Marcelo, parabéns pelo seu dia, né? Aproveitando que o Maricel falou. Parabéns, Maricel, pela sua exposição, também foi perfeita. Parabéns, Bruno e Marcelo, pelos questionamentos que vocês trouxeram a nós. E eu acho que, como consideração final, o que eu tenho a trazer é que a recuperação de crédito tributário ela é um braço muito positivo para a recuperação judicial. Porque a gente tem que entender que, se você, conforme eu disse anteriormente, se você conseguir trazer para a empresa que está em situação de insolvência um crédito dentro do seu arquivo que ela achava que não existia, é uma injeção de fôlego, é uma injeção de confiança, tanto no judiciário quanto nos credores, uma recuperação judicial, né, conforme até o próprio professor Marcelo pontuou. E, então, eu acho que os empresários eles não têm que ter medo do uso da recuperação tributária e nem da recuperação judicial. São instrumentos que estão aqui para auxiliá-lo no seu trabalho de empreendedorismo, de geração de riquezas. Enfim, é isso. Eu agradeço a vocês por mais essa oportunidade de falar com vocês essa noite. E é isso. Um grande abraço a todos. Excelente, excelente, pessoal. Minhas considerações finais aqui são um agradecimento e um elogio ao mesmo tempo, porque hoje a gente ouviu vocês falarem aqui sobre a lógica da recuperação fiscal de créditos, né? Vocês não trouxeram aqui teses, né? Eu tenho um amigo que uma vez me falou e marcou isso, eu achei interessante, eu não tive a oportunidade de perguntar para ele falar mais sobre isso, que a gente tem que diferenciar o advogado tributarista do advogado tesicista, né? E eu achei que aqui a gente teve boas respostas de 2 bons tributaristas e não tesicistas, porque às vezes pode saltar aos olhos do empresário uma tese assim, que promete 1001 maravilhas, mas a gente sabe que a tese está limitada nela mesma, né? A gente carrega essa análise aqui, como enquanto especialistas em recuperação judicial, que a recuperação judicial não é uma tese, é uma lógica de seu argumento empresarial e que muitas vezes, cada vez menos, na verdade, está sendo impedida de tu oferecer esse serviço a algum cliente, né? Cada vez mais o judiciário está abrindo um leque de possibilidade de agentes econômicos que podem entrar em recuperação judicial, mas por muito tempo eu e Marcelo e colegas, enfim, que atuam nessa área também, assim como vocês, que também estão atuando nessa área agora também, a partir do momento que entraram no treinamento e estão fazendo parte do colegiado, tivemos que, cara, se virar nos 30. Não, esse determinado cliente não tem recuperação judicial para ele. O que nós vamos fazer? Cara, se a gente fosse tesicista da recuperação judicial, nós ia parar, ia congelar, que eu vou fazer, né? Eu vou para casa esperar ele poder fazer recuperação judicial. A gente sempre teve soluções para o problema do cliente que precisava
recuperar a sua atividade econômica, né? Então, é nesse sentido que eu gosto de abordar o direito, assim, todas as áreas, né, que eu gosto de ouvir, né? Na verdade, a gente só atua em uma. E eu gostei muito de ouvir vocês hoje aqui falando sobre a teoria, sobre a advocacia tributária da recuperação fiscal, seja contencioso, seja no preventivo, e não foi apenas sobre uma ou duas teses, né? Então, parabéns aí, obrigado. Excelente a nossa conversa hoje. Gente, olha só, 3 questões rápidas aqui. A primeira questão: 95% das empresas estão deixando dinheiro na mesa. É isso que vocês nos ensinaram. Deixando dinheiro na mesa, simples assim. Ou, analisando sobre outro aspecto, estão sendo confiscadas pelo Estado. É isso. O Estado está tirando dinheiro indevidamente delas. É simples. E cabe a elas tomar providências ou não. Vocês estão oferecendo instrumentos adequados para isso. Uma empresa de recuperação judicial já abriu todo o jogo. Ela já está com o jogo aberto, ela já está com a contabilidade escancarada para o juízo, para o administrador judicial, para o conjunto de credores, o que é o laudo de viabilidade econômica, o que são todos aqueles documentos contábeis da petição inicial, senão a abertura de todos os suas questões. Então, me parece quase intuitivo, né, a conclusão de que deve ser feito sim. Fiz 2. A terceira questão, muito obrigado por aceitarem esse convite de vir nos ensinar sobre esse tema fundamental. Quem sabe a gente precise abrir mais essa questão no colegiado empresarial, né? Quem sabe a gente possa abrir outras frentes sobre esse tema, porque esse tema ele tem uma potência muito grande do ponto de vista do nosso prospecto, do prospecto do colegiado, que é o agente econômico. Então, é fantástico mesmo. E, encerrando, muito obrigado por compartilharem conosco esse tempo, né? A gente sabe que o bem mais precioso que cada um de nós temos é o tempo, e vocês se dedicaram aí 1 hora e ainda estão afiados aí nas questões. Obrigado mesmo, vocês sabem que é de coração. Vou encerrando aqui, mas acho que foi uma das nossas reuniões brilhantes, né, que o colegiado tem feito. Valeu, gente. Estou fechando aqui e podemos seguir conversando. Um abraço, boa noite.